Olá João, boa noite. Tudo bem? Olá, Diogo, boa noite. Tudo bem? Não estava a conseguir adicionar a Tudo bem, Bayern. obrigado. Já está. Já cá estamos. Olha, vai-me dizendo se a minha câmara estiver a bugar, diz-me para eu ligar os dados. Pode ser o Wi-Fi como da última vez. Ok, Está qualquer bem. coisa diz-me. Ela está à direita agora, não está? Tá, tudo ok. Ok. Boas, João. Desculpa não ter dito nada, estava aqui a adicionar o pessoal todo. Tudo bem? Não há problema. Olha, Boa para dar noite. aqui uma introdução Tudo bem, a quem nos obrigado está a também. acompanhar em casa. Hoje vamos falar sobre um tema à procura de talento, aqui com o João Luís Afonso, CEO da Same Sport, e ele tem um currículo invejável, passou pelo Porto, já passou pelo Paris Saint-Germain, já esteve agora no... Se não estou em erro, há muitos clubes lá nos Emirados, como é, ele esteve agora no clube em que Ronaldo está. Vamos falar como é que se procura talento, o que é que se faz neste caso do scout, desde procurar talento jovem a talentos com mais velhos, porque há. Vamos falar disso tudo. Qualquer questão disponham aqui nos comentários. Há qualquer questão disponham aqui nos comentários sobre pertinente, nós iremos colocar e será respondida. Força, Diogo. Boa noite a todos. Antes de começar gostava de fazer aqui também um agradecimento ao João, um companheiro de caminho e que ajudou muito aqui a Bayern, por via da SEM também, em tudo o que foi a metodologia o processo de recrutamento de scouts, que foi uma ajuda enorme para nós sabermos que estas pessoas tinham a confiança da SEMI e, portanto, mereciam também a nossa. João, nós vamos fazermos isto uma conversa informal, já falamos várias vezes sobre isto, mas para passar aqui também algumas coisas para a malta que nos está a ver. E antes de falarmos nesta procura de talento, eu gostava de perguntar ao João, quando procuramos primeiro, o que é um scout? E quando procuramos um scout, o que é que nós procuramos efetivamente? Boa noite. Um cumprimento a todos que estão a participar nesta iniciativa. Um agradecimento à Bayern e ao Mercado de Oportunidades pelo convite. É com muito prazer que participo nesta partilha de experiências e de visões, ou de uma visão e de um conceito. A questão que o Diogo colocou é muito, muito interessante, porque um scout é, no fundo, um especialista na análise de perfis de jogadores. Não podemos ser redutores ao ponto de descontextualizarmos aquilo que é esta função, que é esta nova profissão no mercado de trabalho associado ao futebol, neste caso específico. E eu dizia que é redutor porque tem que ser enquadrado num contexto mais abrangente. Eu sei que muitas vezes associamos o scout ou o scouter ou aquela pessoa que anda por aí a tentar descobrir jogadores com características diferenciadas. Mas naquilo que é a minha visão e o meu conceito, um scout é um analista, como já referi, que uma das missões é conseguir encontrar oportunidades, e neste caso perceber oportunidades para poder depois conseguir selecionar aqueles que melhor se enquadram naquilo que são as necessidades de um clube, de um projeto, e portanto isto tudo devidamente fundamentado por uma visão de scouting, por um conceito, por uma metodologia e na minha perspectiva, o conceito de scouting é cada vez mais multidisciplinar
e abrange vários patamares e, portanto, o objetivo final é conseguir, se quisermos, detectar um determinado perfil, perceber que pode ser uma mais-valia, é um perfil diferenciado. Uma outra missão é, no fundo, para além de detectar, é validar esse perfil, identificar esse jogador, projetar o jogador, hierarquizá-lo num determinado contexto, compará-los com outros, projetar esse jogador num futuro a curto, médio e a longo prazo e, no final, tentar mitigar ao máximo o risco, porque esta função vive lado a lado com o risco. E, portanto, aqueles scouts ou aquele processo que conseguir ser o mais assertivo possível, claro que vai ganhando maior credibilidade. E, portanto, um scout, no fundo, tem várias missões, depende daquilo que é o conceito, depende daquilo que é as dinâmicas e depende daquilo que é a visão desse projeto, desse clube, dessa instituição, desse agente, desse presidente, desse treinador, enfim. Portanto, é algo que não é só uma função de um lobo solitário que anda aí por esses campos fora a tentar, Diogo, eu como posso só vocês te dizem, interromper, porque isto detectar o até talento. acaba por ser pertinente para nós, falando aqui em Sim, termos claro. de Campeonato de Portugal, Liga 3, e lá está, porque nós sabemos, quem trabalha aqui com o Campeonato das Oportunidades, quem acompanha muito o Campeonato de Portugal, Liga 3, sabe que há muito talento. E agora com esta resposta que o João deu, eu fiquei aqui com uma questão que é, no Campeonato de Portugal é muito difícil, mesmo Liga 3, encontrar clubes que tenham ideias de jogo, porque os treinadores trocam muito, não há, não há o que se diz, lá está, não há dinheiro para recrutar aqueles jogadores com aquele perfil, com aquele dinheiro que há, recrutar o que é possível recrutar. Acha que isso é muito difícil de se implementar também nestas divisões não profissionais? Essa tal ideia de jogo e depois fazer com que os scouts a ver, porque também é essa parte. Não há aquelas equipas de scouts nestes clubes. Lá está. Depois acaba por faltar a ideia de jogo. Tem alguma opinião sobre isso? Eu se calhar não estou completamente de acordo, porque qualquer equipa, Sim. qualquer treinador tem uma ideia de jogo. Pode estar mais afastado daquilo que é a minha ideia ou mais próximo. Mas eu penso que hoje em dia cada vez temos treinadores que pensam numa ideia e que tentam, têm um conceito, têm uma ideia, têm uma matriz, gostam de depois tentam implementar essa ideia e operacionalizá-la, não é? Uns conseguem, outros não conseguem. Claro que também depende muito da qualidade de resposta do jogador. E uma ideia de jogo, para além de requerer, para ser, digamos, operacionalizável, não depende só da qualidade técnica do jogador, depende muito da decisão. E portanto, nós temos que ver o jogador não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista tático-técnico, a capacidade de defender aquilo que é uma ideia de jogo. E é claro que uma ideia tem determinadas regras, mas há sempre espaço e liberdade para o jogador poder decidir, e eu penso que em Portugal o treino estimula muito esta capacidade de decisão. E, portanto, isso é fundamental. Agora, se eu percebi a pergunta, nós, quando procuramos encontrar jogadores que se enquadrem, que tenham um perfil que melhor respondam a essa ideia de jogo, é claro que tem muito a ver com a capacidade desse clube conseguir estar no mercado.
os melhores jogadores têm, se calhar, os melhores, aqueles que têm uma melhor capacidade de resposta, não estão propriamente ao alcance dos clubes da Liga 3, mas eu acredito que Portugal produz e consegue formar, desenvolver, promover um número incrível de jogadores. Isso também deve-se muito à capacidade do nosso treinador, à capacidade que os nossos clubes têm em conseguir potencializar tantos jogadores. Um scout, e para não fugir muito aqui, porque senão ainda nos perdemos, isso também é a vossa função, não me deixar fugir muito para o tema, porque o que é que um scout procura? Procura, digo eu, duas coisas fundamentalmente. O dia-a-dia de um scout tem muito a ver com a capacidade de ser proativo, de conhecer o mercado perante uma geoestratégia que é definida, qual é que é o meu raio de ação, o meu clube tem capacidade para estar com a necessária agressividade em que áreas. Eu posso ter uma geoestratégia local ou regional, ou nacional ou internacional, claro. Depois tem muito a ver com duas grandes funções, que é o eu conhecer os mercados e conhecer bem os mercados que eu quero, entre aspas, conseguir dominar e compreender, e uma outra missão é dar resposta às solicitações que vão chegando no dia-a-dia, o validar perfis de jogadores que vão aparecendo, que nos vão caindo no colo. Ora, o grande objetivo destas duas grandes valências é conseguir, no final, ter um conjunto de jogadores prontos para serem apresentados a quem decide. Portanto, um scout não contrata jogadores. O scout ajuda a fundamentar uma decisão do clube. Quem contrata jogadores, Era no isso, último caso, é o era isso que nós também presidente, o tínhamos para diretor perguntar. desportivo. Portanto, é o clube. Era o clube. E portanto, a função... Atenção, na minha visão, há outras visões, estão todas corretas. Eu não quero impor aqui qualquer que seja este meu conceito, ou qualquer seja o conceito. E, portanto, no final, o que é que nós temos? Nós encontramos neste caminho de compreender os mercados, jogadores com perfil que se enquadram e que melhor poderão responder àquilo que é a ideia de jogo que o nosso treinador quer implementar, e depois, de quando em vez, também encontramos jogadores que, apesar de não terem as características ideais, são jogadores com uma grande capacidade e que, independentemente do seu perfil, das suas características, serão sempre uma mais-valia. E, portanto, qualquer scout sonha tropeçar nesses jogadores. Não é? É por isso que e qualquer treinador sonha ter esses jogadores também. Depois, lá está, depende da capacidade de cada treinador preparar a equipa para a inclusão. Quando falamos, João, só uma questão também em modo de provocação. Quando falamos nessas características, falamos das características técnicas, daqueles que são mais aguçados tecnicamente? Não, falamos eu não gosto, eu quando olho para um jogador, olho para um todo. E um todo tem a ver com as características técnicas e depois tem a ver com um perfil físico-motor, se quisermos, e tem a ver com a forma como ele compreende o jogo
E aqui entramos na parte da decisão, na parte da interpretação do jogo, no controle das emoções, na inteligência específica, etc, etc, etc. A mim não me interessa muito ter um jogador tecnicamente soberbo se depois decide sempre mal. Ele sozinho é perfeito. Inserido num determinado contexto, numa determinada ação, num determinado momento, num determinado espaço do jogo, num determinado espaço físico, no terreno, as coisas, com o adversário as coisas complicam-se um bocadinho, não é? E por isso não me interessa muito ter um jogador com recursos técnicos e com soluções técnicas incríveis e depois domina mal os tempos para se associar, domina mal os tempos para executar, não consegue associar-se, enfim, há um conjunto depois infinito de ações que o vão definir perante aquilo que é a minha interpretação, a minha análise, a minha avaliação. E, portanto, eu olho para um jogador num todo e tento perceber esse perfil para depois o caracterizar, para depois quem decidir, e neste caso, também no meu conceito, há uma participação na validação do jogador de vários intervenientes, para que todos juntos possamos, lá está, minimizar o erro. Onde é que o João foi buscar? Ok, no final... início acredito que tenha sido muito complicado, e peço desculpa aqui. É melhor, já está. No início acredito que tenha sido muito complicado, lá está. No início de qualquer profissão não temos experiência. Como é que o João adquiriu essa experiência, lá está, para perceber que, ok, aquele jogador é muito bom tecnicamente, mas fisicamente é débil em algum aspecto, e mentalmente é forte em certos momentos do jogo, mas noutros momentos não. Sim. Foi adquirindo isso ao longo dos anos, ao longo dos clubes. Não, claro que eu ainda hoje, através de vivências, através da partilha de experiências, a partilha de conhecimentos, a vontade de querer todos os dias ser um bocadinho melhor, estou completamente aberto a absorver tudo o que é informação, tudo aquilo que me pode tornar um profissional com uma capacidade de resposta que vá ao encontro daquilo que as pessoas estão à minha espera de fazer. E, portanto, é claro que primeiro é preciso ter essa vontade, ter essa abertura. Depois é preciso ter sorte de estarmos rodeados de pessoas muito competentes que nos ajudam e temos que também ter a capacidade de aceitar o contraditório e através das vivências, dos erros que vamos cometendo, dos êxitos que vamos obtendo também, vamos ganhando um know-how que depois nos permite ter um bocadinho maior segurança naquilo que é a decisão. É claro que isto também requer um grande investimento da nossa parte na procura de percebermos melhor alguns conceitos que vão sendo desenvolvidos. E felizmente hoje em dia, ao nível do scouting, já começa a haver pessoas que se dedicam ao estudo deste fenómeno. Ainda é uma profissão que está... Mas ao nível global ou em Portugal? Eu não estou dentro, não estou dentro da realidade do scout, por isso é que eu lhe pergunto ao nível global e Portugal, se há muita disparidade. Não, eu continuo a dizer que somos uns pioneiros ao nível do scouting. Portugal, por aquilo que tem obtido, pelos resultados que tem obtido, pelas mais-valias que tem criado, pelos milagres que tem
que tem feito. Nós não temos os meios nem os recursos que os ingleses têm, que os franceses, e conseguimos ter equipas competitivas fruto de uma grande qualidade no processo de treino, uma grande qualidade no processo de scouting, uma grande qualidade no processo de direção desportiva e de gestão de clubes. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E somos pioneiros e é por isso que conseguimos exportar recursos de qualidade. Não é por favor que muitos dos nossos treinadores, diretores desportivos, scouts, estão espalhados aí por esse mundo fora. É porque são uma mais-valia. E o futebol cada vez mais é uma indústria. Uma indústria que cada vez mais tem uma gestão altamente profissionalizada. E o que é que isto indica? Que se um quadro não tem uma capacidade de rendimento ou de produzir aquilo que a maior parte das pessoas estão à espera, não tem hipótese de continuar a trabalhar. Porque, se vocês repararem, há cada vez os clubes que estão lentamente a passar para a mão de investimentos privados, não é? E, portanto, estas pessoas querem ter lucro no final. Antigamente não havia tanto esta pressão de haver resultados, quer resultados desportivos, quer resultados financeiros. Ora, se eu estou a investir num clube, Como é que o João vê? Como consequência, Sim. e, portanto, é por isso, só para acabar, desculpe, é por isso que os quadros têm que cada vez mais encontrar soluções que vão ao encontro daquilo que são que dê capacidade de dar resposta àquilo que são as necessidades dos clubes. Como é que o João vê o papel do jogador nestas indústrias mais profissionalizadas, digamos assim? Qual é que são as próximas dificuldades que que o João prevê que o jogador terá nesta indústria do futebol mais profissionalizada e cada vez mais temos clubes que pertencem a fundos privados e a fundos de investimento grandes que veem cada vez mais o futebol como um negócio? Quais são as adaptações e a importância que o jogador vai ter neste novo caminho? Eu não diria só o jogador. O jogador é a peça fundamental. Sem jogador não há jogo, sem jogo não há espectadores, sem espectadores não há retorno e não deixa de existir esta necessidade. Eu diria que o jogador, as equipas técnicas, os serviços esportivos que suportam estas equipas técnicas, eu quando falo de serviços esportivos falo dos serviços de saúde, da parte médica que tem que ter vão ter um papel cada vez mais fundamental na prevenção de lesões, na recuperação rápida dos jogadores, na capacidade de colocar os jogadores a trabalhar no seu limite. Depois, o departamento de scouting vai ter que também ter capacidade de dar resposta, de encontrar soluções, oportunidades, quer de jogadores que vão entrar para o clube, quer encontrar oportunidades para jogadores que o clube precisa de libertar, de escoar. E depois todos os outros serviços à volta das equipas têm cada vez mais de ter uma capacidade de otimizar o seu trabalho. O jogador tem que acompanhar isto. E o que é acompanhar isto? É treinar de uma forma dedicada, para ser simpático, tem que cumprir aquilo que é um registro alimentar, porque a alimentação, no fundo, é a gasolina. Ele sem a gasolina não consegue depois
produzir aquilo que se espera, depois tem que saber recuperar, tem que saber dormir horas suficientes e depois também tem que saber viver, não é? Mas hoje em dia os pequenos detalhes fazem a diferença e se o jogador, ao intervalo de um jogo, não comer as 2 bolachinhas, mais a meia banana, mais não beber não sei quantos mililitros de água ou de um líquido qualquer que o ajude, se calhar vai perder em relação aos outros que cumprem isso e que se calhar têm mais 10 minutos de energia. Portanto, é tudo Isto também porque trabalhar a no competitividade limite. E é uma exigência muito grande. aumenta, não é? Exato, porque são pequenos detalhes que depois vão fazer a Isto porque diferença. também a competitividade aumenta Como? dentro do próprio futebol de formação e da procura das Claro. oportunidades. A competitividade hoje é muito maior do que era uns anos atrás, não é? De tudo. Claro. Trabalha-se muito bem e quem não conseguir ter um espírito criativo de encontrar soluções para otimizar o seu trabalho, para otimizar os recursos do clube, para conseguir encontrar as necessárias soluções, Agora, vai perder terreno. E, portanto, quando eu falo nisto, falo no scouting, falo no departamento de saúde, falo no treino, falo na direção desportiva, e isso requer bastantes requer pessoas e eu agora recursos gostava de com muita capacidade. fazer aqui, e Mário, sempre que tiveres aqui alguma questão também, Não, força. vamos fazer aqui, aproveitar aqui para fazer a ponte para a plataforma Bayern, porque o João falava aí numa questão que era esta profissionalização dos clubes a vários níveis, não só dos campeonatos profissionais, porque profissional não é só ganhar muito dinheiro, é a forma como dedicamos ao projeto. Como é que Trabalhar os pontos que lá está, era aquilo que o João falava. Aquelas pequenas barras, aquela pequena bebida que se consome, se calhar esse 1% vai fazer muita diferença no momento do jogo. Exatamente, como é que a plataforma, como é que o João vê a plataforma Bayern, que bem conhece, a ser uma ferramenta quer para os departamentos de scout, por exemplo, quer para os jogadores nesta capacidade de evoluir e de se mostrar num meio e num mar cheio de gotas de água, não é? É verdade. Hoje em dia a informação atinge uma velocidade inacreditável. E a Bayern é uma oportunidade para dar a conhecer jogadores que provavelmente sem este tipo de plataformas ou teriam menos oportunidades de ter alguma visibilidade. E, portanto, é mais uma ferramenta para encontrarmos jogadores, e eu não vou falar com talento, porque eu não gosto muito dessa parte da palavra do talento. É uma oportunidade para nós conhecermos mercados, para se calhar percebermos dinâmicas que têm dinâmicas mais regionais, mais locais, que têm menor visibilidade. Portanto, isso vai dar visibilidade aos jovens jogadores e aos jogadores. E, por outro lado, é uma ferramenta também que pode ajudar a melhorar o seu desempenho, a corrigir, a potenciar o seu rendimento, a corrigir aspectos que são importantes para ele ter outra capacidade e portanto, é algo também que vem inovar um bocadinho, é um conceito que vem inovar e que vem desafiar e o desafio geralmente é um estímulo e, portanto, eu acredito que isto é um passo importante que ainda estamos a descobrir, mas que brevemente
vai ter uma capacidade e será uma ferramenta que vai auxiliar todos aqueles que Sim, procuram, como eu já referi, eu não quero estar porque aqui a repetir-me, o poder conhecer passa a esses estar do lado do mercados jogador. menos, Portanto, menos isto também, visíveis. para o scout, acaba por ser também uma mudança de paradigma, não é? Porque, e o João sabe melhor isto que eu, certamente. O scout andava muito no terreno à procura desse tal jogador que tivesse essas capacidades de corresponder a um certo nível competitivo. Agora acaba por estar aberto a toda a gente. Portanto, o poder passa a estar do lado do jogador. Certo. É engraçado que a análise deve ser feita no terreno, a análise do jogador. Não vejo isso de outra maneira, mas Claro. deve ser preparada no escritório. E, portanto, essa ferramenta vai nos ajudar a preparar, a validar, a antecipar João, mas e vai ser de tu grande vês a utilidade. Bayern, Eu acredito tu que vês a vai ser Bayern, muito imagina, útil, tu não vais só para os avaliar um scouts. jogador com base nos dados que tu. Ok, não é só com base na Bayern, mas com esses dados também. Tu já vais quando tu vais analisar um jogador no terreno, tu ao longo, no início da tua caminhada como scout, tu ias com uma perspectiva, com uma visão diferente do que vais agora. Mas atualmente tu vais com aquela mentalidade, ok, este jogador é bom, ou tu vais e, ok, deixa-me ver o que é que ele vale afinal. Tu vais na mesma, com aquele nível zero, tu não vais nem um, nem dois. Não, Estás a perceber aquilo que eu quero dizer? não, não, perfeitamente. Felizmente, hoje em dia, temos bastantes ferramentas ao nosso dispor para conseguirmos preparar o nosso trabalho. É claro que quantos mais meios tivermos ao nosso dispor, e eu falo de plataformas que nos ajudam a ter alguma noção daquilo que é já o perfil do jogador, plataformas que nos ajudam a obter dados, data, não é? Estatística, etc. Mas o terreno é fundamental. E, porque nós, quando estamos a fazer uma observação ao vivo, conseguimos ter uma visão, conseguimos sentir o jogador, não é? Conseguimos sentir conseguimos percepcionar determinadas sensações que são depois muito importantes para conseguirmos elaborar e descrever o perfil do jogador. É claro que isto é tudo, vivemos bastante ainda daquilo que é a nossa capacidade, o nosso instinto, aquilo que são as nossas sensações, porque depois a isto vamos juntar aquilo que a parte mais quantitativa nos dá. E isso também é um complemento muito importante, porque para além daquilo que é a descrição de um perfil, depois com essa data vamos conseguir perceber se estamos no caminho certo, porque a data é matematicamente portanto, é algo que vive de dados concretos, factuais. E, portanto, tem que haver este equilíbrio. Agora, claro que muitas vezes nós vamos às cegas ver jogadores. Não conseguimos fazer essa tal preparação. Por exemplo, quando vamos observar uma Copa São Paulo, que são dezenas e dezenas de jogos, é impossível preparar-nos para essa competição. No entanto, depois de termos os jogadores referenciados, sinalizados e identificados, podemos, através dessas ferramentas, fazer um follow-up mais apertado. Podemos acompanhar os jogadores
naquilo que é o seu dia-a-dia, para irmos validando. Se tivermos tempo, isso é o ideal. Muitas vezes não temos tempo, porque é uma agressividade tão grande. Há torneios que estão lá mais de 200 scouts. Eu, quando falo de 200 scouts, falo de 200 scouts praticamente do mundo inteiro. Lá está, depende muito depois este êxito do processo de análise, do processo de decisão e da capacidade e agressividade que o clube tem para chegar primeiro. E, portanto, quantas mais ferramentas tivermos, maior capacidade temos de descrever o jogador, de contextualizar, relativizar e projetar o jogador de uma forma João, estás a muito falar. próxima daquilo que ele Diego, deixa-me realmente só fazer é. esta questão porque Isso é que é a Força, parte força. mais até é difícil. pertinente, porque lá está, estamos aqui a falar de 200 scouts, mesmo que sejam 10, 15, 20, cada um acredita que pensa da sua maneira, e esta é uma questão, por acaso, pessoal que eu tenho a fazer, que é, o João está lá com mais, pronto, imaginemos 100 scouts, o que é que diferencia um scout do outro? Por acaso é uma pergunta que eu acho interessante, mesmo a nível pessoal, porque nem todos estão a procurar o mesmo, nem todos têm a mesma forma de lidar e de ver o jogo. Eu não vejo o jogo da mesma forma que o João e o Diogo veem, de certeza. Pois, Qual é que é a diferença? O que é que varia? exato, claro, O claro. que é que pode variar Não, neste caso? variedíssimos fatores podem ter influência. Repare, há processos de scouting que dão mais liberdade ao scout, dão margem de manobra, por exemplo. Há processos em que o scout, se gosta de um jogador, pode já fazer uma abordagem e, portanto, são muito mais agressivos. Há clubes em que o diretor desportivo tem uma grande autonomia e o scout diz, está aqui este jogador, temos que ir buscar. Tem que haver uma relação de grande confiança entre a parte da direção desportiva e o departamento de scouting ou o processo de scouting. E porquê? Porque muitas vezes há muitos clubes que têm departamentos de scouting e não se justifica que os tenham. Porquê? Porque não há uma ideologia transversal. E quando falo em ideologia transversal, falo que desde a pessoa que detecta o jogador ou que nos traz a informação até ao decisor, aquilo flui. Todos têm a mesma linguagem, a comunicação flui, não há hierarquias pensativas divergentes, não há interesses. E, portanto, esses clubes, teoricamente, têm mais capacidade de chegar aos jogadores e de ter os melhores de uma forma mais pura, digamos. Há clubes que têm departamentos de scouting, mas depois há muitos interesses. Não há uma comunicação, a comunicação não flui. Um administrador quer uma coisa, outro já quer outra, o presidente quer outra, outro desportivo já quer outra, e, portanto, tudo isto tem muita influência. Para não fugir muito à questão, há muitos clubes que, sobretudo com os jovens, se houver bons indicadores, o clube é muito agressivo e, geralmente, antes de fechar uma competição, um Sul-Americano, uma Copa São Paulo, tentam chegar a acordo com ele. Há outros clubes em que um processo muito mais demorado, porque também, se calhar, não têm tanta capacidade para estarem desta forma agressiva do mercado, uma capacidade financeira. Agora, se calhar há muitos scouts que detectam jogadores de enorme potencial e com certeza com um futuro risonho à frente, mas os clubes ou não confiam, ou querem validar mais, ou não têm capacidade financeira e, portanto, tudo isto são fatores decisivos. Há outra coisa. Num determinado contexto, num determinado jogo,
é muito fácil para qualquer pessoa perceber quem é que é aqueles jogadores que são diferenciados, que se destacam. Isso é fácil. O difícil aqui depois é nós pegarmos nesses jogadores e introduzi-los no nosso contexto e depois projetar esse jogador. Ou seja, este exercício de eu vou pegar neste médio brasileiro, por exemplo, tem uma relação com bola extraordinária, consegue acelerar o jogo, etc, etc, etc. Mas eu tenho que pegar neste jogador e introduzi-lo no meu contexto, no contexto do meu clube, e perceber que impacto é que este jogador poderá ter. E depois relativizar tudo isto e entender se este jogador que foi formatado neste contexto, que é um contexto com uma cultura desportiva bastante diferente do meu clube, terá capacidade para ter o mesmo rendimento e a mesma capacidade para influenciar o jogo, o jogar e a equipa. E depois fazer uma projeção. Será que este investimento depois pode ser rentabilizado? Vamos ter retorno desportivo e financeiro? Essa é a parte difícil. E, portanto, os bons scouts conseguem fazer isso. Os scouts normais conseguem só perceber que ele é um grande jogador, não é? E depois há jogadores que são muito difíceis pelas suas características. Por exemplo, há jogadores que são invisíveis e que não dão nas vistas, mas se nós o retirarmos desse jogar, dessa matriz de jogo ou desse jogo, aquilo depois o rendimento da equipa baixa, não é? E depois há outros jogadores que marcam muitos golos, que são mais fáceis de detectar. Portanto, tudo isto depende. Depois já há scouts bons, já há scouts maus, já há treinadores bons, já há treinadores menos bons, há jogadores bons, é comum em todas as profissões. O decisivo é o nível de confiança. E a confiança dentro de uma estrutura só se consegue ir adquirindo através de resultados rentáveis, resultados positivos. Porque se o departamento de scouting está sempre a tomar decisões um bocadinho ao lado, não vão conseguir ganhar a confiança. Portanto, tudo isto é muito relativo e é muito subjetivo. Falava um bocadinho da mesma linguagem que os scouts tinham que falar dentro de um departamento de scout. E agora nós, enquanto Bayern, percebemos essa necessidade, daí temos que garantirmos a formação, pelo menos que haja uma formação de base que seja uniforme para todos os scouts, e o João também como convidado esteve dentro dessa formação. Qual é que é a importância de, pelo menos, o scout saber que tipo de comportamentos é que tem que avaliar e a que é que deve estar atento dentro de um jogar, dentro de uma ideia de jogo, de uma equipa, de perceber do jogar do jogador? Primeiro, é preciso que a linguagem seja comum a todos. Dentro de uma estrutura, eu não posso chamar a um determinado comportamento ou uma determinada ação um nome e o meu colega ter abordar de uma outra forma, abordar isto de uma outra forma. Portanto, isso é fundamental a linguagem. E a linguagem, no meu ponto de vista, tem que ser técnica. Porque, com todo o respeito, eu não posso descrever um jogador como um jornalista o descreve. E há grandes jornalistas, e há grandes especialistas, há grandes jornalistas especialistas, e, portanto, com todo o respeito por todas as profissões, mas eu não posso estar a descrever um jogador como um amigo meu, numa esplanada, a tomar um cafezinho, me está a descrever um jogador. Portanto, essa linguagem técnica também, por outro lado, tem que ser compreensível e tem que ser entendida
pelo receptor. E esse receptor, muitas vezes, é o decisor. Pode ser o diretor desportivo, o presidente. E, portanto, dentro de uma estrutura, nós temos que adequar toda esta comunicação para que não se perca e que seja compreendida. Porque temos que ganhar tempo. Isto é um ponto. Agora, em relação à pergunta, se eu não, acho que não me esqueci, como é que eu vou interpretar um jogador, aquilo que mais Sim, sim. me chama a Como é que atenção? nós conseguimos Era isso? garantir que dentro de uma equipa de scouts, Ora bem, e isto foi um cuidado que nós procuramos ter, que a linguagem e a forma como que eu olho para o conceito de uma ação de um jogador e consigo tirar as mesmas ilações, não é? pois. Então eu vou começar por aquilo que eu não gosto, que é melhor. Eu não concordo e não gosto quando alguém me tenta descrever um jogador de uma forma isolada do jogo. Ou seja, nós temos o jogo e temos um jogar. O jogar é a matriz. O jogo é a base de tudo. Nós, através do jogo, devemos ter a capacidade de avaliar, de interpretar, de analisar o jogador. No entanto, depois há aqui algo que se intromete pelo meio, que é o jogar. O que é o jogar é algumas regras que o treinador impõe, digamos, ou estabelece, são os princípios, subprincípios, subprincípios, e são aquelas regras que vão no fundo, tentam balizar os comportamentos dos jogadores. Ora, isso muitas vezes pode-nos dar uma ideia errada daquilo que é o potencial máximo de um jogador. E já vou dar alguns exemplos. Isto é um... Depois, também temos que perceber a cultura de jogo daquele contexto, não é? Se eu estiver em África a analisar um jogo, há uma cultura específica e os jogadores foram formatados com base dessa cultura. E as decisões que tomam são baseadas naqueles estímulos que eles tiveram, certo? Portanto, e depois há um outro fator que é a interpretação que o jogador faz do jogo. E tudo isso tem que ser tido em conta. Porque muitas vezes cometemos determinados erros porque queremos que o jogador já tenha uma maturidade e um conhecimento do jogo que ainda não teve estímulos, ninguém lhe explicou que devia ser assim, e que vá ao encontro daquilo que é a nossa ideia. Nós em Portugal já estamos num determinado nível, ou seguimos num determinado rumo, em África seguem outro rumo, na América do Sul seguem outro rumo, e portanto isso muitas vezes influencia. Eu há dias estava a ver um jogo com um treinador jovem, espanhol, que está a trabalhar num país do norte da África. E era um jovem treinador muito simpático, muito disponível, que está sempre a comentar o jogo, e estávamos a fazer a análise de um determinado jogador e ele só olhava para aspectos relacionados com o conceito dele. Não fecha dentro, não sabe trabalhar numa linha de 4, não retira profundidade, não sabe colocar os apoios, enfim, tudo que está correto, mas que provavelmente ninguém explicou àquele menino, àquele jogador, que deveria E aí que entra o aspecto de corrigir, ele pode valer mais. Porque a forma como eles...
Não, e aí é que entra nós para analisar um jogador, temos que o saber retirar de um jogar que tem determinadas características, mas nunca podemos tirar o jogo, porque é o jogo que nos ajuda a avaliar. Nós temos que perceber, será que este menino nunca não sabe retirar a profundidade, mas tem uma boa capacidade de aceleração, tem boa velocidade nas médias e longas distâncias. Poderemos corrigir isso. Ok, boa. Ele, de uma forma, joga ainda por instinto, mas tem cuidado já a trabalhar nesta linha de 4, tal. Portanto, percebermos se ele tem determinadas características que depois podem ser moldáveis e adequadas àquilo que tem que ser a sua capacidade de resposta a um contexto diferente. Depois temos que ter, eu gosto muito e dou especial atenção àquilo que é a decisão, aquilo que é a sua mentalidade, O aspecto mental, não é? A comunicação, a parte mental, isso hoje em dia também deve ser tido em conta, e é por isso que este processo de scouting é multidisciplinar e deve ter a participação de especialistas em várias áreas. Um especialista na descrição de um perfil, chamemos psicológico ou mental ou o que seja, é fundamental, porque ele vai conseguir ler e interpretar sinais que nós que não somos especialistas não conseguimos. E, portanto, quanto mais